Então, gente, boa noite, boa noite. A Eliane tava lá no Periscope com a gente tava conversando lá, o chat lá é muito mais interativo. E ela falou uma coisa assim: doutor, aconteceu uma coisa engraçada. Parabéns, Ana, parabéns. Doutor, aconteceu uma coisa engraçada. Eu tirei o carboidrato e eu tirei as farinhas, na verdade, e quando eu comi um pedaço de bolo depois de uns 15 dias, eu passei mal. Eu passei mal, isso é normal. Eu tô ficando alérgica à farinha. Gente, presta atenção. Isso é uma coisa básica. Antes de mais nada, as pessoas têm que entender que o corpo da gente tem uma sabedoria natural. Se você ficar sem tomar refrigerantes, quando você provar ele de novo, você vai perceber e tentar degustar, você vai ver que aquilo não presta. Quando você fica sem alguma coisa que você acha que é fundamental para você hoje, e que vai exatamente te incomodar, talvez aquilo seja o que mais vai te fazer crescer. Talvez seja aquilo que mais vai te fazer melhorar como ser humano. Talvez seja aquilo que mais vai te atrair para o lado da saúde. Então, pensa comigo. Se você tirou algo da sua dieta, quando um belo pedacinho de bolo inofensivo que você comeu te faz ficar embrulhada, com o estômago estufado, com ânsia de vômito, diarreia e por aí vai, você realmente julga que aquele pedacinho inofensivo era tão inofensivo assim? Será realmente que não fazia mal? Será realmente que era simplesmente um pedacinho, como muitas pessoas falam, mas é só um pedacinho? Você pode fazer isso de vez em quando, e quando você fizer, se você não for celíaco, igual que é o meu caso, eu não posso fazer de vez em quando. Se eu fizer, em mim, dá caca. Literalmente. Aí o estrago tá feito e aí destrói tudo. Então assim, eu só vou entrar aqui para compartilhar na minha timeline agora. E aí, o que acontece? Aqui para compartilhar na minha timeline agora. Quando a gente pega e faz uma dieta de exclusão de alguma coisa, que muitas pessoas tentam fazer, por qualquer motivo que seja, quer mudar de vida, quer aumentar a energia, quer emagrecer, isso independe. A causa e o gatilho individual é o que eu tô falando, cada um tem um. Cada um sabe aonde a água bate no bumbum e aonde precisa começar a nadar. Então assim, a Cris já compartilhou. Obrigado, Cris. Já tá aqui na minha timeline já. Obrigado, querida. E agora eu vou compartilhar lá também. Quem puder compartilhar também a live, por favor, fique à vontade. Então assim, Então assim, só mandar uma mensagem aqui. Então assim, gente, agora o meu chat parou aqui, tá? Então assim, voltando ao assunto, muitas pessoas aqui já tentaram tirar o trigo, certo? Quantos aqui são celíacos? Coloca eu aí, coloca eu. Quem é celíaco aí, coloca eu, por favor. Quem é celíaco vai falar algumas coisas bem interessantes aqui no canal hoje. Não vou falar sobre doença celíaca como um todo, mas vou pincelar algumas coisas. Cadê? Deixa eu abrir aqui o chat. Olha lá. Ó, 1, 2, Lídia, Mari. Quanto celíaco? Tudo bem? Que bom, Rosa. Ó, bacana. Então, gente, quem é celíaco não tem a opção de escorregar na dieta. Quem é celíaco tem que seguir a dieta plenamente, ou seja, exclusão de glúten total.
Se a pessoa não exclui o glúten completamente, ela vai estar sujeita a câncer e outras milhares de doenças, tá? Se a gente for pegar milhares de sintomas, vou colocar dessa forma. E quem não é celíaco e tira o glúten, e não sabe, não fez os exames, não buscou os médicos, como eu sempre falo para buscar, antes de você fazer uma mudança drástica na sua vida, você que tirou a farinha e reintroduziu a farinha de trigo na sua vida e passou mal, aí você tem que pausar naquele momento, buscar um médico para avaliar se você não é celíaco. E se você não fechar o diagnóstico de doença celíaca, eu te digo mais, quase com certeza você é sensível ao glúten. A sensibilidade ao glúten, ela pode ser celíaca ou não celíaca, tá? Então todo celíaco que tiver aí, todo mundo que já viu a diferença da vida com a farinha de trigo ou sem farinha de trigo, compartilha, por favor. Porque tem muita gente que não sabe disso e que quando ouvir falar mal do trigo, meu Deus do céu, vão falar que é um sacrilégio. Que Cristo trouxe o trigo. Não, Cristo não usava o mesmo trigo que você consome, não. De longe. Então, assim, entenda que quando você reintroduz qualquer alimento, e esse alimento faz mal para você, você tem duas opções. Ou o seu intestino não estava curado ao ponto de reintroduzir algo que estava fazendo mal a ele, por você às vezes ter uma leaky gut syndrome, que é uma síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, ou então você realmente não vai poder mexer com aquilo mais, porque se mexer vai dar problema. É melhor ficar longe do que ficar perto dando problema. Repararam que eu falei duas coisas diferentes? Porque quando a gente fala de hiperpermeabilidade intestinal, pessoas que tomam anti-inflamatórios cronicamente têm isso. Pessoas que têm doenças autoimunes têm hiperpermeabilidade intestinal. Pessoas que tomam antibiótico de repetição têm hiperpermeabilidade intestinal. Pessoas que têm disbiose provavelmente têm hiperpermeabilidade intestinal. O que é desbiose? É uma alteração da microbiota saudável do seu corpo. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante para que você tenha respostas duradouras, respostas permanentes. Quem aqui já tirou o trigo, coloca eu, por favor. Quem aqui já tirou o trigo, coloca eu. Ô povo da Bahia, olha lá, fiz todos os exames e deu negativo. Se você deu negativo em todos os exames, ainda é sensível. Mas não é celíaca. Doutor, me dá alergia. Doutor, psoríase. Toda doença autoimune tem relação com o intestino. Toda doença autoimune. E não é um, nem dois, e não são 100 não, artigos que falam de disbiose intestinal e autoimunidade, não, são dezenas, tá? Só que isso tudo está chegando lá fora agora, quanto mais aqui, né? Demora um bocado para chegar aqui. Então, assim, entende que, na verdade, quando a gente requer do seu corpo algo que ele não está pronto para fazer, ele vai ter reações, e que muitas vezes não vão ser agradáveis. Entendeu? Boa noite, gente. Nossa, quanta gente está chegando agora. Então, só um resumo breve para quem chegou agora. Pessoas que tiram trigo e depois reintroduzem o trigo e passam mal quando reintroduzem. O que isso pode ser? É a prova do glúten. Na verdade, isso aí é você tirar ele da sua vida, depois reintroduzir ele na sua vida, sem ter feito exame, sem nada. Se você passa mal novamente quando reintroduz o caboclinho lá na sua vida, você tem que buscar um médico, acabou, não tem conversa fiada. Tem que buscar um médico para ele te avaliar. Vai ter que pedir endoscopia, vai ter que passar por um monte de avaliação. Se você passou mal com a retirada do glúten e com a reintrodução do glúten, tem que passar por um médico. Ponto. É um médico que vai te avaliar. A partir daí, ele te encaminha para o profissional que ele achar necessário. Tá bom? Porque se você tem uma sensibilidade alimentar, se você tem alergia, se você tem doença reumatológica, se você tem doenças autoimunes que não são reumatológicas, você tem literalmente associação com outros alimentos. Não adianta você ignorar isso, falar que a alimentação não está relacionada com doença autoimune. Porque as publicações mais recentes levam para esse lado já. Existe gatilho simplesmente de doença autoimune
com alteração da microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? São as bactérias com microbioma que tem dentro do seu intestino, tá? Então, assim, de maneira geral, vou mostrar aqui, eu já mostrei uma vez, mas vou mostrar de novo. Pera aí, vamos lá. Deixa eu abrir um artigo aqui. Esse artigo, ele é um artigo que, na verdade, é uma revisão sobre 120 artigos. E essa revisão sobre 120 artigos mostra que o trigo faz mal para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Impossível, doutor, você está mentindo. Não, tô não. Se você não quer ouvir isso, aí o problema é seu, mas a verdade é essa, tá? Ele pegou só a revisão de todos os artigos que existem e eu vou te mostrar por que ele faz mal para o seu intestino. Agora, se você continuar consumindo ele em excesso, ele vai fazer mal para você. Para algumas pessoas, mesmo consumindo pouco, ele vai fazer mal. E tem gente que já entra em desespero só de pensar nisso. Deixa eu achar aqui em qual e-mail isso está. Já vou, tá, gente? Tô achando aqui o artigo. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, que aí a gente vai passando notícia para frente. Eu já coloquei esse artigo científico, olha lá, ó. Eu já coloquei esse artigo científico, gente, em uma outra live e várias pessoas viram. Agora abriu. Vamos lá. Esse artigo aqui, aqui, ó, sensibilidade ao glúten não celíaca, que é exatamente o que eu estou falando. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Espectro não celíaco de sensibilidade ao glúten. Esse artigo aqui, ele comentou os artigos dos últimos 5 anos de maneira geral, falando de dieta gluten free, tá? E ele avaliou tudo isso que tinha na literatura de uma maneira geral, e ele resumiu da seguinte forma, nessa imagem maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu quero que vocês se atenham a isso. Peraí, cadê você? Aqui, ó. Então, basicamente, o glúten, ele estimula a resposta inata, ele aumenta a expressão de Toll-like receptor, ele aumenta a expressão de interferon gama, ele vai gerar uma infiltração eosinofílica, ele altera a permeabilidade intestinal, ele altera a cicatrização da célula intestinal, ele altera a proliferação de monócitos, que são células de defesa, também no intestino. Então, o que eu estou falando? Você pode achar o que você quiser. Isso aí são dados histológicos. Isso aí são dados analisados em tecidos da célula do intestino. O glúten é uma molécula proteica que a gente não digere. E ela afeta os seres humanos. Literalmente. E grande parte das pessoas que estão passando mal, muitas vezes tem relação com glúten e não tem nem ideia. Doutor, você defende a retirada do glúten de todo mundo? Defendo. De todo mundo que me ouviu, eu defendo. Defendo a retirada do glúten, sim. Defendo que você tire o glúten da sua vida. Defendo que você busque um profissional, assim que você reintroduzi-lo na sua vida. E avalie se você é celíaco ou não. Porque retirar o glúten sem fazer uma avaliação se você é celíaco, a não ser que você mora numa área muito remota, que você não tenha condição financeira, você vai ter mais benefício do que prejuízo em tirar o glúten. Mas se você for celíaco, a pequena fração de glúten que você come define sua vida ou morte. Eu me contaminei há uns 2 meses atrás. Eu nem sabia.
Até hoje eu ainda estou com consequência da contaminação de glúten que eu tive há 2 meses atrás. Para o celíaco isso não é brincadeira. A gente precisa sempre estar vigilante, a gente precisa sempre estar cuidando, tá? Porque isso pode ocorrer e se você se contaminar, seu sistema imunológico vai subir brutalmente. Vai voltar a produzir anticorpos brutalmente. E volta a lesionar seu corpo brutalmente. E aí até recuperar isso é toda uma estrada novamente. É todo um caminho longo e árduo. Aquela história que doutor, comi um pão e vomitei, que muita gente não acredita, ela é verdade. Doutor, comi um pão e fiquei enjoado, que muita gente não acredita, é verdade. E eu digo mais, às vezes a intolerância vai além do trigo. A intolerância pode estar até no fermento, na levedura que está sendo usada. Não adianta, você tem que passar por um profissional para te avaliar. Busque alguém que possa te avaliar. Não se automedique, não se autotrate, mas mude seus hábitos. O maior médico da sua vida é você, mas principalmente no seu cotidiano e levando o que presta para dentro de casa, fazendo boas atividades físicas, tá? Introduzindo hábitos saudáveis no seu dia a dia, entendeu? Então assim, isso você pode. Agora, igual hoje, a live de hoje de manhã, ortorexia. Hoje existem pessoas que ficam doentes por buscar a saúde excessivamente, se isolam por, nossa, eu não vou comer fora, eu não vou nem ver meus amigos porque eu não posso comer. A deficiência é sua. Se você não quer encontrar ninguém porque você não pode comer, o problema é seu, que acha que para encontrar alguém tem que estar comendo. Deixa todo mundo comer, ué, qual o problema? Por mais que isso seja cultural. Eu vivo assim, já tem anos, eu não tenho opção de viver de outra forma. E eu não morri, você também não vai morrer. Então, interagir com as pessoas que são diferentes de você faz parte do seu crescimento e do delas. E você está privando elas de crescer a partir do momento que você se reclui. Você fica recluso, ninguém cresce, nem você, nem ele, você vive lá no seu mundinho. Sou feliz sozinho. Mentira, ninguém é feliz sozinho. Tá? A gente não nasceu para ficar sozinho, não nasceu para ficar isolado, a gente nasceu para fazer parte de um todo e interagir com as pessoas. Mas a busca pela saúde não pode ser um motivo de exclusão. Você pode fazer parte de tudo, tendo suas regras. Qual o problema disso? Tá? Então entenda que se você retirou o glúten, se você acha que isso está te fazendo mal, se você retirou o leite e acha que isso te faz mal, e quando você reintroduz, você passa mal, cara, você já definiu o tratamento, você já definiu o que acontece. Então busque um profissional para te orientar dentro disso, ao invés de você ficar tateando no escuro um caminho incerto. E o profissional que vai te passar esse caminho é um médico que siga essa linha. Entendeu? Então, para as pessoas que cada vez mais chegam no canal, que não sabem quem eu sou, que não me conhecem, eu sou médico, sou fisioterapeuta, sou celíaco e sou apaixonado por alimentação. Foi assim que eu mudei minha vida e a vida de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Quem aqui já emagreceu vendo meus vídeos, coloca eu aí, por favor. Quem aqui já mudou a saúde vendo meus vídeos, coloca eu, por favor. E aí, só com essas quantidades de eu que vocês estão vendo aí no vídeo agora, para essas 1.100 pessoas que estão ao vivo, já é mais do que suficiente para você entender que o profissional médico na sua vida, ele entra lapidando o que precisa ser feito. Que pílula não é remédio e não é milagre, ela vai ajudar você dentro de algo, mas o principal é você que tem que fazer. Não é o médico. Nós entramos norteando. Nós entramos ajustando, achando um diagnóstico para você. Mas buscar uma vida... Isso depende puramente de você. Não depende de mim, não depende do colega. Não depende do cardiologista que está te vendo, do endocrinologista que te vê, do gastro que te vê, de qualquer médico, do nutricionista, do educador físico, de ninguém. Depende de você. Não são uma, nem duas, nem 10 ligações que eu recebo em vários momentos de um mês, falando assim: doutor, mas isso funciona? Hoje, com toda certeza, graças a vocês, eu posso falar, olha só, se você tem alguma dúvida que funcione, me segue lá na internet, que você vai ver dezenas de pessoas que não me conhecem falando que funciona, e que mudaram a vida delas fazendo.
Agora, por que um tratamento dá errado? Porque você não fez sua parte. Se você fizer sua parte, e se você fizer sua parte de corpo e alma, isso vai dar certo. Eu não estou falando que vai ser fácil. E eu não estou falando que vai ser simples. Entendeu? Então, assim, olha só, busquei boa alimentação, vendo os vídeos, perdi 10 quilos. Gente, tem lá no YouTube diversos vídeos falando sobre isso. O que vocês não podem achar é que é normal comer alguma coisa que você tirou e passar mal. Isso não é. Se você tirou algo da sua alimentação e reintroduziu por exatamente sair ou visitar alguém, visitar sua mãe e ela te deu um bolo, e aquilo te fez mal, entenda. Você tem uma sensibilidade àquilo, você precisa de um profissional para te tratar. E aí as pessoas perguntam, mas quem eu procuro, doutor? Primeiro, busque alguém que siga essa linha de tratamento. Um nutrólogo é uma boa opção, ou alguém que atue em nutrologia e não seja nutrólogo. Eu, por exemplo, eu não posso falar que eu sou nutrólogo. Eu estou fazendo a pós-graduação em nutrologia. Eu vivo a parte alimentar porque eu sou celíaco. Eu respiro isso há mais de 5 anos. Então, eu atuo nisso desde que eu me entendo por médico, desde que eu formei. Eu formei em medicina há 2 anos atrás. Simplesmente isso. Antes eu fiz fisioterapia, osteopatia, medicina. Depois eu fiz uma pós-graduação em nutroendocrinologia e agora em nutrologia. E nunca defendi título. Por que eu estou falando isso? Porque todo dia liga a pessoa para cá perguntando, doutor, qual a sua especialização? E minha secretária repete, doutor Juliano é médico, ele não tem especialização. Mas como assim? Pois é. E ainda assim, sem especialização, tem tanta gente aí agradecendo e feliz. Por quê? O mais importante é abordar o tratamento do paciente como um todo. Quando eu preciso, eu encaminho colegas para isso. Tem endócrino, tem gastro, tem pneumo, tem cardio. São colegas que trabalham em conjunto com o que eu faço. Por quê? A gente atua cada um numa alçada olhando o paciente como um todo. Teve um paciente que uma vez chegou para mim e falou, doutor, eu tenho vários médicos e eles não falam entre si. Eu queria que você coordenasse isso. Vocês estão vendo como é que funciona? Então cada um atua no métier. O mais importante é que você entenda que o principal protagonista disso é você, não é nenhum médico. A não ser que você tenha uma coisa muito séria, muito grave, e aí sua vida dependa puramente do médico. Você está dependendo de aparelho, do médico e da prescrição dele. Aí é diferente, você está no UTI, aí sim, a sua vida está com o médico. Não depende de você. Numa cirurgia, está na mão do médico. E de Deus, não depende de você. De Deus antes de tudo. Tá, gente? Então, olhando essa forma de saúde integral, de pensamento, de meditação, de exercício, de alimentação, para isso que a gente fez o evento lá em São Paulo, tá? E esse evento em São Paulo hoje foi disparado e-mail para todo mundo que está cadastrado. Não sei se todas as pessoas receberam. Eu já recebi várias reclamações. A gente tinha colocado que não receberam e-mail, que não receberam e-mail. E tinha sido colocada uma promoção, onde, se você, porque tinha muita pessoa que estava sem condição financeira de ir no evento em São Paulo. E aí a gente colocou a seguinte promoção, você comprou o seu evento, você pode levar um parente seu, alguém que você ama no evento, tá? E essa promoção é limitada a hoje. Muita gente não recebeu esse e-mail. Então eu vou colar o link aqui, logo acima, tá? E aí, se você tiver interesse, for de São Paulo e puder ir, aproveita porque vai valer a pena, tá bom? Um beijo no coração e eu espero que vocês tenham entendido. Se você tirou algo da sua alimentação e aquilo, quando você comeu, te fez passar mal, você tem que buscar um profissional para te avaliar. E tem que considerar, veementemente, não reintroduzir aquilo na sua vida depois. Por mais que todos os exames deem negativo. Se deu negativo, pelo menos excluiu doença celíaca. Mas exame é complementar. O que vem primeiro é o que você sente, é o que você vive e é o seu dia a dia. Se você está passando mal, não deixa ninguém falar para você que é besteira. Se você sente aquilo, não deixa ninguém dizer para você que é besteira. Você que está sentindo, dor não se compara. Cada um tem a sua. E a intensidade que você dá para ela é única.
Então ninguém pode quantificar a dor do outro, tá? Você tem que buscar sempre estar melhor, mais saudável. Mas não deixe ninguém dizer que você não sente algo, que isso acontece muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo no coração e até a próxima. Vou colar o link aqui daqui a pouco. Tchau, gente. Até mais.